passar esse fim de semana aqui. Agradeço pela família do pastor em estar me recebendo ali. E trago um abraço dos irmãos da igreja onde sou membro, a Igreja Presbiteriana de Cana Verde, no sul de Minas, próxima a Lavras. É o mesmo presbitério de Lavras, onde a primeira igreja presbiteriana de Lavras tem a fachada idêntica à fachada da igreja aqui. E então eu trago esse abraço dos irmãos ali e convido toda a igreja a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 133. Salmos 133. A excelência da união fraternal. Se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor. Vamos ler todos juntos numa só voz. Leiamos. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Feche os seus olhos, oremos. Eis aqui tua palavra, Deus. Neste momento nós te pedimos, fala conosco. Fala ao nosso coração, precisamos ouvir a tua doce voz. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, é a tua palavra, fonte de vida. Para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Seja conosco, Deus, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Todos podem se sentar. Certa vez, um filho, uma criança, estava meio que inconformada com os conselhos, ensinamentos que os seus pais estavam passando a ela. E aquela criança, meio que rebelde, começou a achar ruim. Para que tantos conselhos? Para que tantos ensinamentos, repreensões, correções? E aquela criança começou a se isolar. E não conversava mais com seu pai, não conversava mais com sua mãe. E diante daquela situação, o pai chamou aquela criança e o levou ao campo, a um sítio. E ali os dois começaram a caminhar, a conversar. E o pai começou a passar alguns conselhos ao filho. Ele então viu vários gravetos juntos, tomou um daqueles gravetos, deu ao filho e disse, quebra este graveto. O filho com facilidade foi e quebrou aquele graveto. Depois o pai foi, tomou 2 gravetos, deu ao filho, pediu para quebrá-los. O filho foi com mais dificuldade e quebrou. Depois o pai deu 3 gravetos. E aí já era bem difícil quebrá-los, mas com dificuldade o filho foi e quebrou. Depois o pai deu 4 gravetos. E aí já era impossível de quebrá-los. Era muito difícil quebrar aqueles 4 gravetos juntos. E assim com 5, 6, era impossível quebrá-los. E o pai começou a dizer ao filho, nós precisamos ser como estes gravetos, juntos. A nossa família precisa estar unida. E quando nós aconselhamos, quando nós ensinamos alguma coisa para você, é para o seu bem. É para que você receba um bom ensinamento. E o filho então compreendeu, abraçou seu pai e os dois voltaram juntos para casa. Uma lição sobre unidade. E nós precisamos viver em unidade. Nas nossas casas, na nossa igreja, no nosso trabalho, em tudo que nós fazemos, precisamos estar juntos, em
unidade. E o oposto do que deve ser a unidade era o que a nação de Israel estava vivendo quando o Salmo de número 133 foi escrito por Davi. Aquela nação estava em tribos, haviam juízes, haviam divisões, e uma tribo se levantava contra outra. Eram todos filhos de Abraão, todos filhos do pai Abraão, porém os irmãos viviam em constante desunião, guerras, conflitos, problemas. O primeiro rei daquele povo, povo de Deus, o povo de Israel, foi o rei Saul. Depois Davi foi ungido como um novo rei. No tempo de Deus, Davi se tornou o novo rei e ele começou a reinar em Judá. De Davi. Então, uma batalha sangrenta é travada. Judá se levanta contra todas as tribos. E as tribos então guerreiam entre si, e depois daquela batalha sangrenta, Judá foi vitoriosa. Então, Davi começa a reinar em toda a nação. Sobre todas as tribos, Davi então se tornou o rei. E em 2 Samuel, no capítulo 5, fala que toda a nação reconheceu o reinado de Davi. O povo disse: somos do mesmo povo que tu és. Aqui eles reconhecem: Davi é o nosso rei. E agora, diante dessa situação, nós podemos aprender muitas coisas. Este salmo, ele está relacionado entre os 15 salmos de romagem, ou os salmos de peregrinação, salmos de subida, de degraus. E esses salmos, eles nos ensinam sobre a nossa caminhada com Deus, o nosso dia a dia em comunhão com os irmãos e com o nosso Deus. Esse era um dos salmos que eles cantavam na peregrinação, quando eles saíam de suas cidades e iam a Jerusalém nas 3 principais festas e nas outras festas também. Eles iam cantando, adorando o Senhor, e este era um dos salmos, o salmo de número 133. E ele então é um salmo quando o povo chega a Jerusalém. Depois daquela caminhada difícil, problemas aconteciam na jornada, eles poderiam passar por dificuldades, dias e dias caminhando até Jerusalém, o lugar das festas. Agora era um tempo de alegria. Chegaram a Jerusalém e eles precisavam celebrar a unidade. Estavam juntos para adorar o Senhor. O povo de Deus precisa viver em unidade, precisa viver em comunhão, e nós precisamos ser submissos às autoridades que Deus colocou sobre nós. Devemos reconhecê-los. É na comunhão dos santos que Deus derrama as suas bênçãos. Assim, então, eu quero sugerir como tema a seguinte afirmação: o Senhor derrama sobre a comunhão dos santos a sua bênção e a vida para sempre. O Senhor derrama sobre a comunhão dos santos a sua bênção e a vida. Derrama sobre os eleitos de Deus, sobre o povo de Deus, as suas bênçãos. E olhando para esse salmo, nós podemos destacar 3 elementos do texto que mostram que Deus derrama a bênção e a vida para sempre. Volte seus olhos à palavra de Deus. Vamos ler todos juntos o versículo 1 do Salmo 133. Leiamos. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos.
Aqui nós temos o primeiro ponto, que é: a bênção do Senhor é derramada sobre a união dos irmãos. O Salmo começa com a afirmação que é bom estarmos juntos, é agradável aos olhos do Pai. E quem escreve este Salmo é Davi. Aí no início diz o seguinte: cântico de romagem de Davi. A partícula le tem variações no hebraico. Ela poderia significar salmo escrito por Davi ou salmo escrito para Davi. Viver em unidade. Davi tinha oposições no início de seu reinado, e foi um tempo difícil para ele. E nesse tempo em que muitos não reconheciam a autoridade de Davi sobre a nação, em que muitos não davam valor ao reinado de Davi, ele escreve então este cântico para que a nação pudesse viver numa verdadeira unidade, em verdadeira comunhão. E os olhos de Deus contemplam a unidade do povo. Quando Deus vê que o povo está unido, que a família de Deus está reunida, Ele se alegra e Ele derrama sobre nós, sobre este povo, as suas bênçãos. Mas isso também serve de testemunho para que os outros vejam. Salmos 43 diz o seguinte: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Quando as pessoas lá fora começam a ver que somos uma família unida, que somos um povo unido, isso é testemunho. Eles vão ver e vão se aproximar. Eles vão se achegar também. A palavra aqui, viverem, no hebraico, ela tem um sentido muito precioso. Significa sentar junto, comer junto, desfrutar da comunhão. Quando nós paramos tudo, sentamos e compartilhamos o alimento. Esse é o significado verdadeiro da palavra viverem unidos os irmãos. E a palavra comunhão aqui, ela também é muito preciosa. Ela é a tradução do vocábulo grego koinonia, que significa associação, comunhão, participação, estarmos juntos. João Calvino, ele entende que a expressão comunhão dos santos exprime a natureza da igreja. Essa comunhão só pode acontecer quando nós temos Deus como nosso Pai comum e somos todos filhos deste Pai. Somos todos filhos do Senhor e somos uma só família, um só povo, um só rebanho.
O termo aqui, no primeiro versículo, irmãos, se refere ao povo de Israel, aquela nação guardada, protegida pelo Senhor. Dali, da descendência daquele povo, viria o Salvador. Aquela família precisava viver em união, porque Deus tinha propósitos e planos para aquele povo. E eles precisavam, então, desfrutar da comunhão. E aqui não é apenas uma recomendação, deveriam manter a unidade. Calvino conclui o comentário deste primeiro versículo dizendo que eles, muitas vezes, odiavam mais os irmãos do que os seus próprios inimigos. Havia mais ódio entre os irmãos do que o ódio pelos inimigos. E isso não poderia acontecer no meio do povo de Deus. Agora é bom cultivar um espírito de concórdia, de fraternidade, de união. A afirmação, ó como é bom, é uma afirmação preciosa. É ali que Deus derrama a sua bênção. Ela é melhor elaborada usando o paralelismo com o óleo e com o orvalho. É como óleo, é como orvalho. Essa comunhão, esse ajuntamento, é como óleo, é como orvalho. É o que nos diz nos versículos seguintes. E ambos descem. A bênção de Deus desce sobre nós. E a comunhão é o lugar aonde Deus derrama do seu favor. No local onde há ensino, no lugar onde há glorificação, adoração a Deus, há também as bênçãos de Deus. O segundo ponto é no versículo 2. Vamos ler todos juntos, volte seus olhos à palavra de Deus, leiamos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. O segundo ponto é o seguinte: a bênção do Senhor é derramada sobre o sumo sacerdote. O versículo 2 faz alusão à bênção sacerdotal. Esta é a forma que Deus instituiu, escolheu para abençoar o seu povo. Levantou um líder e através daquele líder ele iria abençoar todo aquele povo. Para redimi-los, aceitá-los na sua presença, Deus então escolhe um representante. O sacerdote carrega em suas vestes 2 pedras de ônix, com o nome das 12 tribos de Israel. Somente na unidade é que o povo de Israel poderia receber o exercício sacerdotal. Eles precisavam viver unidos e Deus derramaria a sua bênção sobre eles. Aqui fala sobre o óleo. É como óleo precioso que desce. Este óleo é um óleo precioso, é o óleo da unção. É o momento em que Arão foi ungido como o primeiro sumo sacerdote da nação. E aquele óleo era um óleo especial, feito com especiarias. O óleo da unção era para reis, profetas e sacerdotes. Está escrito em Êxodo 30, versículo 23. E esse óleo aqui, ele desce por toda parte. Ele desce para a barba, para as vestes, e ele vai até a gola de suas vestes. Isso significa que aquele óleo ele descia por todo o corpo, por toda a roupa, e não tinha nenhum espaço aonde aquele óleo não chegava. A bênção de Deus ela é derramada sobre as tribos, sobre o povo, e ela alcança todo o povo, todas as extremidades. Não há ninguém que não seja alcançado pelo favor de Deus.
Essa união é a bênção de Deus sobre nós. Nós devemos viver em união. E aquele óleo, então, consagrava Arão como primeiro sumo sacerdote da nação e também o purificava para essa função, para esse trabalho. As tribos ali, elas deveriam estar reunidas em torno da tribo de Levi. Arão fazia parte da tribo de Levi, e aquela tribo foi escolhida por Deus para trabalhar no templo, para o serviço na casa do Senhor. Aquela era a tribo encarregada do serviço da casa de Deus. Deus então escolheu a família de Arão para esse serviço. Ele recebeu a unção, ele foi ungido, separado pelo Senhor, foi escolhido para esse trabalho. Ele foi ungido com óleo, num cerimonial especial, em Êxodo 29, 7. E ele seria então a maior autoridade espiritual. Suas vestes eram diferentes, eram especiais, e a palavra de Deus fala sobre essas vestes. O sumo sacerdote era o responsável de ser o representante do povo diante de Deus. Ele tinha uma responsabilidade muito grande. Ele iria representar todas as tribos diante de Deus. Deveria estar diante da Arca da Aliança no dia da expiação, uma vez no ano. Uma vez no ano, o sumo sacerdote levava o sangue, entrava além do véu, levava o sangue no propiciatório, que é a tampa da Arca da Aliança, onde ficava um querubim voltado para o outro, e ali ele aspergia o sangue na Arca da Aliança, que representava a presença de Deus no meio do povo. Ali, naquele ato, ele estava pedindo a Deus perdão pelos pecados da nação, perdão pelos pecados de Israel. Não era perdão para todos os povos da terra, mas era perdão para os escolhidos de Deus, para a nação de Israel. Por isso nós cremos numa expiação definida. Essa expiação é definida ao povo eleito, aos escolhidos de Deus. O Senhor se entregou pelo seu povo. E aqui então, no dia da expiação, era um dia especial, onde Arão entrava além do véu. A obediência do povo traria bênçãos, traria o favor do Senhor sobre todo aquele povo. Jesus Cristo hoje, ele é o nosso sumo sacerdote. O sacerdócio hebraico chegou ao fim, passou. Tudo aquilo era figura do que iria ser cumprido com perfeição em Cristo Jesus. Em Cristo, todas as funções sacerdotais são cumpridas com perfeição. O sacerdócio levítico era temporário. Agora, Cristo Jesus é sumo sacerdote para sempre. E o livro de Hebreus, no Novo Testamento, ele destaca Jesus como sumo sacerdote. Ele nos ensina como Jesus, ele é agora aquele que intercede por nós junto ao Pai. E Jesus, ele era da tribo de Judá. Ele poderia ser o rei daquela nação. Mas para ser sumo sacerdote, ele tinha de ser da tribo de Levi. Porém, o livro de Hebreus nos ensina que Jesus é sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Assim como Deus tomou Melquisedeque e fez dele um homem para que abençoasse Abraão, através de Melquisedeque, Deus abençoou Abraão. É através de Cristo Jesus que hoje nós recebemos as bênçãos de Deus, que o favor de Deus chega até nós. É por meio de Cristo Jesus que hoje nós somos alcançados. E em Cristo Jesus nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, sacerdócio real,
o povo eleito do Senhor, a família de Cristo Jesus. Hoje, Cristo Jesus é este sumo sacerdote que nos representa, que intercede por nós diante do Pai. Arão, ele foi o primeiro sumo sacerdote. Ele foi ungido ali. Mas nós sabemos que Cristo Jesus é o ungido de Deus. Em Isaías 61 fala sobre isso. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas. Era uma profecia que apontava para Cristo. Cristo seria o ungido do Senhor, aquele que viria como Messias para salvar o seu povo. E essa palavra, ela se cumpre. E o próprio Cristo, quando ele entra na sinagoga e lê esse texto em Nazaré, ao se assentar, ele diz: hoje se cumpriu essa passagem das Escrituras, que vocês acabam de ouvir. Lucas 4, 21. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a anunciar boas novas. E Jesus é este ungido, separado. Ele é aquele que se deu em nosso lugar, nosso representante diante de Deus Pai. Jesus ofereceu a si mesmo. Ele é o sumo sacerdote, mas ele também é o sacrifício. Ele se deu em sacrifício e morreu em nosso lugar como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por meio do sangue de Jesus, podemos entrar com intrepidez além do véu, no Santo dos Santos, e viver em comunhão com Deus. Pelo novo e vivo caminho aberto por Jesus, podemos viver em comunhão, como igreja de Cristo Jesus. O escritor aos Hebreus, ele fala de estimularmos uns aos outros no amor, as boas obras, e dá uma admoestação. Não deixem de congregar, como é costume de alguns. Por quê? É na comunhão, é quando estamos diante de Deus Pai, é quando estamos juntos dos irmãos, que nós recebemos as bênçãos de Deus. Ali o Senhor determina a sua bênção e a vida para sempre. Por isso, esse ato que nós realizamos agora, juntos, aqui, ele é tão importante, tão precioso e tão valioso. Os meios de graça nos alimentam e nós podemos celebrar o Senhor juntos, com a ceia, com esse momento de comunhão, onde nós celebramos o Senhor, adoramos, cantamos. É no meio de tudo isso que nós glorificamos a Deus e também recebemos o alimento espiritual para a nossa caminhada. Cristo Jesus, ele é o cabeça, nós somos membros desse corpo. Cada um aqui tem uma função, e funções diferentes. Cristo Jesus, ele é o cabeça, e nós somos o corpo de Cristo Jesus. E nós trabalhamos juntos, e fazemos tudo para glorificar Deus Pai. O terceiro ponto está no versículo 3. Volte seus olhos à palavra de Deus. Assim diz a palavra, leiamos. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Agora, o salmista fala sobre a bênção derramada como orvalho sobre os montes de Sião. Sião era o lugar da habitação de Deus. Aquela região, aquela nação, Jerusalém, o templo, o lugar da Arca da Aliança, era o lugar da habitação de Deus. Ali era a Sião do Senhor, o lugar da habitação do Deus vivo, aonde Deus separou um povo, escolheu este povo e fez dele um povo especial.
Sião é representado aqui por este povo, mas hoje nós somos o novo Israel do Senhor, e nós somos este novo povo, o Sião do Senhor, o lugar da habitação de Deus. E é por isso que a bênção de Deus está sobre nós. E essa bênção, ela vem como orvalho. No versículo de número 2, compara a bênção da comunhão, do favor de Deus com o óleo. Agora, no versículo de número 3, ela é comparada ao orvalho. O orvalho que desce sobre os montes de Sião. Calvino, ele afirma que o Monte Hermon era um monte muito rico, e ainda é até os dias de hoje, que abençoava, que fazia fecunda toda aquela região. Os montes de Sião dependiam da fertilidade do orvalho que descia do Hermon. O Hermon é uma cadeia de montes. Esses montes muito altos, eles têm até o pico deles coberto por neve. Ali é uma região muito alta ao norte de Jerusalém, e aqueles montes são muito altos. E aqui nesse texto diz que o orvalho que desce sobre os montes de Sião, ele vem lá dessa região mais alta. Essa região mais alta abençoa essa região mais baixa, que é a região de Jerusalém, a região de Sião. Do norte vinha o orvalho para o sul, e até os dias de hoje é assim. Jerusalém depende unicamente do favor de Deus, das bênçãos de Deus. E assim também nós somos. Em meio à sequidão que nós vivemos, nós precisamos deste orvalho, da bênção que vem do alto sobre nós, da bênção que vem do Senhor sobre o seu povo, para regar a nossa vida, para trazer esperança, para mudar a situação, para trazer um novo tempo. O Hermon está ao norte. O maior abençoa o menor. Dele também nasce o Rio Jordão. O Rio Jordão que abençoa toda aquela região, que traz vida, fertilidade. É do Hermon que nasce o Rio Jordão. E aquele rio, ele desce e ele passa por toda aquela região, trazendo vida e fertilidade. O Hermon estava ao norte. Os montes de Sião estão ao sul. Do norte para o sul. De cima para baixo. A bênção do Senhor, o favor do Senhor. E aqui nós vemos, o óleo, ele é derramado sobre a cabeça. E desce para a barba, para toda a veste de Arão. Depois a gente lê sobre o orvalho. O orvalho que vem do Hermon, do norte para o sul. Mais uma vez, o favor de Deus que vem de cima para baixo. Isso nos lembra que é do alto que vem a bênção sobre nós. É do céu. Deus é quem nos abençoa. O favor de Deus vem dos mais altos céus sobre as nossas vidas. O nosso batismo, ele é por aspersão. Deus vindo sobre nós, derramando sobre nós das suas águas que nos purificam, que nos lavam. Deus derrama sobre nós a purificação. Deus é quem nos purifica, quem nos dá nova vida, quem nos dá um novo motivo para viver, quem transforma a nossa vida. Hoje nós somos então abençoados por meio de Cristo Jesus. É por meio do Senhor Jesus que hoje nós recebemos a bênção de Deus, o favor de Deus.
E nós sempre vemos isso. Em toda a Bíblia, do alto vem a bênção de Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, fala sobre a descida do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo foi em Pentecostes. O Espírito Santo encheu a vida dos discípulos e de todo o povo de Deus. Assim começava a igreja primitiva. Os novos convertidos tinham tudo em comum, repartiam pão de casa em casa, diariamente permaneciam unânimes, unidos no templo, orando, glorificando o Senhor, contando das bênçãos, vivendo em perseguição, mas em todo tempo unidos. Jesus foi assunto aos céus, mas ele disse: eu não vou deixar vocês sozinhos. E ele enviou o Santo Espírito. O Espírito que desceu sobre a cabeça daquele povo. É do alto que vem as bênçãos de Deus. Deus derrama sobre nós. A unidade é uma marca da igreja de Cristo Jesus. Ainda que perseguida, ainda que com dias maus, nossa leve, momentânea tribulação está produzindo para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Por isso nós cremos no Senhor e confiamos nele. Podemos descansar em suas promessas. E nós concluímos dizendo o seguinte: muitos hoje em dia, muitos acreditam que já não é preciso mais viver em comunhão, ser membro de uma igreja. Muitos acreditam que é possível ser um cristão autêntico sem estar formalmente ligado à comunhão da igreja. São os desigrejados. E lendo este salmo, meditando no Salmo 133, nós vemos que essa afirmação ela está totalmente errada. Não há como ser cristão fora do corpo de Cristo. Não há como ser cristão se nós não vivemos juntos, em unidade, como igreja, reunidos. Esse pensamento vai contra o Salmo 133. É por isso que você precisa ser igreja, estar na igreja, celebrar a comunhão que temos em Cristo Jesus e não negligenciar esse privilégio que temos de estarmos reunidos aqui e em vários outros momentos da igreja, onde nós estamos juntos. Então não perca as oportunidades, não deixe de congregar como é costume de alguns. É na comunhão que Deus ordena a sua bênção. Deus, ele é um ser relacional. E Berkoff, ele fala sobre isso, e ele diz que este Deus, ele vem e se relaciona conosco. Ele apresenta Deus como um Deus pessoal. Podemos falar com Ele e Ele fala conosco por meio da sua palavra. Deus é bom. Sobre o governo de Cristo Jesus, agora nós somos a família de Deus. Nós somos a igreja de Cristo Jesus. E Ele virá para buscar este povo. O povo eleito, que um dia Ele comprou com um alto preço. Preço de sangue na cruz do Calvário. Eu sei que foi pago um alto preço. Nós somos abençoados hoje por meio de Cristo Jesus, o sumo sacerdote que nos representa diante de Deus. Em Hebreus diz que Ele está ministrando no templo celestial, não construído pelas mãos dos homens, mas ali naquele lugar Ele está intercedendo por nós. O sumo sacerdote trabalha por nós e Ele é sumo sacerdote para sempre.
E hoje, por meio da sua obra na cruz, nós somos o povo de Deus, o povo de Cristo Jesus, o povo da cruz. E o texto ele termina com a afirmação: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Que esse ali se torne aqui. Aqui ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Nesse salmo a gente viu que o povo sobe em adoração e Deus desce com suas bênçãos, com sua presença, com seu favor, com sua vida. Por isso, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Feche os seus olhos. Medite em tudo isso que você ouviu e diga na sua oração: Senhor, eu quero ser igreja de Cristo Jesus. Eu quero estar em comunhão com os meus irmãos. Não quero perder a oportunidade de estar em comunhão, juntos, aprendendo uns com os outros, vivenciando os momentos de dificuldade, sendo suporte um para o outro, ajudando nas horas difíceis, se alegrando nos momentos de alegria. Precisamos ser realmente irmãos uns dos outros, onde o Pai é o Pai celestial, que cuida de nós com o seu grande amor. Feche os seus olhos e ore nesse sentido, enquanto eu louvo o Senhor com uma canção que fala sobre isso. ordena ao Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Oh, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. Oh, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena ao Senhor a sua bênção